Já imaginou você entrar em um mundo que as pessoas estão em uma ilusão por seres assustadores, a qual estão ocupando o lugar muitas vezes da sua amiga, namorada ou até mesmo os seus próprios pais? E para descobrir toda essa ilusão, a qual nunca ninguém imaginaria, e para vencer essa ilusão por um mero acaso, engolindo uma joia, seus olhos simplesmente se abrem e faz você conhecer a verdade por trás desse mundo assustador. Conheça então esse manhwa, a qual iremos trazer para vocês, e peço para que vocês entrem bastante nessa história. Eu sou o PV, o seu narrador, e com isso vamos para o manhwa. Na minha vida passada, fui um socorrista que acabou morto em um acidente. Depois de morrer, acordei aqui renascido dentro desse mundo fantasioso de despertos e bestas mutantes. E nessa vida, eu também sou um desperto. Logo vemos no sistema gema de contrato. Consome estamina e energia mental para materializar uma gema de contrato. Uma vez que o alvo quiser, de boa vontade, consumir a gema, sua vida, alma e consciência será completamente vinculada à vontade do invocador. Isso deveria ser um poder incrível, mas tem uma pequena falha. Logo nosso prota, observando essa gema, alguém começa a falar com ele, perguntando o que ele estava fazendo. Logo ele sorrindo para ela. Nada demais. Aí, tá a fim de um doce, Sundingyal? Ela olhando para ele, manda ele se ferrar, dizendo como se alguém quisesse ser controlada por ele e chama ele de esquisito. O problema é que o alvo precisa estar bem informado e disposto a formar um contrato comigo. Se alguém não desejar isso, nada vai acontecer, mesmo que consumisse a gema. Só tava brincando. O dono original desse corpo ficou tão frustrado por esse poder que quase morreu de raiva. Ainda bem que estou aqui. Minha vida anterior me ensinou uns lances de como lidar com esse estresse. Logo ela, com raiva, começa a dizer para ele não desistir tão facilmente, pois o mundo era grande demais, e ela diz que com certeza ele encontraria alguém que gostaria de ser controlada por ele. Falar é fácil, além de mim, quem mais diria sim para isso? Então a ficha cai. Espera, além de mim? É isso, por que eu não pensei nisso antes? Logo ele colocando a gema pra dentro, ela perguntava o que é que ele estava fazendo. Então, o poder começa a fluir no seu corpo completamente, e com essa aura verde começa a dissipar, e eles apenas ficam observando. Ela olhando pra ele perguntava se ele estava bem. Sim, eu estou bem. Ela aliviada, falava pra ele não assustar ela desse jeito. Então se levantando, falava que estava voltando para o dormitório. E ela continua, dizendo que precisava fazer um relatório para a guarda da cidade de amanhã, então não era pra ele esperar por ela. Você tá disposta a seguir com isso, hein? Logo ela confirma, dizendo que ela aprendeu tudo o que podia e que era hora dela experimentar um pouco de combate de verdade, para ela se aprimorar ainda mais. Faz sentido se juntar à guarda da cidade para proteger a terra natal. Sempre foi o sonho dela e agora ela finalmente tem a chance para isso. Ela olha para ele sorridente, dizendo para ele não ficar triste, e continua: quando você ficar forte o suficiente, talvez a gente possa trabalhar juntos algum dia. Ele sorri e mostra a atribuição pela escolha vocacional: fazendeiro, motivo habilidade inútil. Bem, acho que vou acabar indo pra fazenda mesmo. Nosso prota lá continua pensativo. Poxa, acho que não nos veremos muito depois disso. Ainda assim, é meio chato dizer adeus desse jeito. O pior é que o dono original desse corpo tinha uma queda por ela desde a infância. Eu queria tanto dar um abraço nela. Assim que ele pensa isso, uma sombra vem por trás dele e assim faz com que ele dá um abraço nela, fazendo ela ficar surpresa. Então, ela já corada, ele ficava pensando que o corpo dele se mexeu sozinho. Ela rapidamente se afasta, dizendo que ela tinha que ir. Beleza. Ela correndo, ele finaliza dizendo pra ela se cuidar. Então ela, com seu olhar, olhando uma última vez para o nosso prota, confirma dizendo pra ele também se cuidar. E lá o nosso prota se despede dela. Olhando para sua mão, falando nisso, meu corpo acabou de abraçá-la sozinha. Será que me ordenei a abraçá-la de forma inconsciente? Ou será que foi coincidência? Preciso dar um jeito de descobrir o tanto de controle que eu realmente tenho. E lá ele começa a fazer o teste entre voar, postura da montanha de ferro e executando também um salto mortal. Logo caído no chão, ele confirma que já estava cansado. Certo, então eu consigo mandar o meu corpo fazer várias coisas. Portanto, que esteja dentro da possibilidade humana. Nada de voar ou se transformar em uma outra espécie. Mas aqui vem uma parte irada. Eu posso copiar movimentos físicos que nunca pratiquei antes, baseado só na minha memória. Então, teoricamente, se eu imaginar um golpe e tiver a força física para isso, posso dominar qualquer arte marcial, qualquer estilo de luta. Tudo o que preciso fazer é aumentar as minhas aptidões físicas e então ficarei mais forte. Mas tem mais uma coisa que eu preciso testar. Então chega no dia seguinte e o nosso prota ele começa a abrir os olhos quando de repente ele nota: eu estou na cafeteria. Logo um choque de realidade começa a passar por ele. Caramba, minhas pernas estão acabadas. Mesmo antes de ir dormir, mandei a ordem de fazer uma corrida matinal para mim mesmo. Então meu corpo seguiu o comando, mesmo enquanto eu ainda estava inconsciente. Ele sorrindo falava que tinha funcionado mesmo. Meu corpo pode seguir minhas ordens até
quando o meu cérebro está inconsciente. Ele olhando pro lado, logo falava, beleza, não tem ninguém olhando pra mim. Então de repente algumas garotas começam a falar sobre uma colega de classe chamada Luo Xiu. Então de repente aparece a musa da escola e todos ficam encantados pela beleza dela. Vejamos, Luo Xiu, ela é a rainha do campus, certo? Ela também acordou cedo. Então de repente ele começa a escutar um barulho. Que barulho é esse? Quando o nosso prota percebe, logo ele fica assustado. Que droga é essa? Logo vemos esse grande lobo, a qual estava se alimentando de um ser humano. Eles não conseguem ver aquela criatura. Não tem como ser a Lu Xiu. Logo ela, como uma marionete, falava que ele estava parecendo muito pálido e chama ele de colega Zhang Ping. Então ela se aproxima por trás dele, dizendo que ele estava parecendo pálido. Logo quando o nosso prota olha para trás, fica assustado, pois não era ela que estava mais lá, e sim aquele monstro. Eu preciso me recompor, acalme-se. Logo aliviado ele fala, sim, eu tô bem. É que eu tive um pesadelo ontem à noite e não dormi bem, sabe? Ele se levantando. Enfim, a aula já vai começar. Eu tenho que ir. Logo o monstro mutado começa a dizer que estava sentindo um cheiro de medo e perguntava se tinha sido só a impressão dela. Porque tem uma besta mutante na nossa escola. Ninguém mais notou? Ou será que estou alucinando? Acho melhor falar para um professor sobre isso. Logo quando ele se aproxima e nota, logo fica assustado, pois um dos professores, que era também uma dessas raposas, estava lá simplesmente devorando uma das alunas. E com isso, ele sai correndo de lá. Então chegando ao terraço da escola, ele apenas gritava, dizendo que tinha algo de errado e que isso não podia estar certo. De repente uma gema cai do bolso dele. Mas parando para pensar, comecei a ver essas coisas depois que comi a gema de contrato. Seja lá o que for, preciso sair desse estado. Então ele joga para dentro mais uma e lá novamente a aura verde aparece diante dele. E logo aparece análise em progresso. Mas o quê? E com isso aparece análise completa, reprodução iniciada. Logo ele se levanta preocupado. Eu despertei algum tipo de capacidade de análise? Logo ele começa a usar a habilidade de análise. E logo aparece o painel de status dele. Invocador Zhang Ping, Mestre Zhang Ping, Raça Humano, nível 1, Potencial de Crescimento 3 estrelas, Vigor 11, Força 12, Energia Mental Infinita, Agilidade 11, Humano Normal 10 e não mostra a habilidade dele, mostrando novamente a gema de contrato e que lá, diferente de antes, o efeito estava ativado. Isso tem níveis? E o que significa esse nível 1 ativado? Logo aparece os outros. Comando Absoluto, você tem domínio total sobre o invocador, todos os seus comandos devem ser obedecidos sem questionar. Obediência Absoluta, você está vinculado a obedecer cada comando realizado, cada comando com lealdade inabalável. E por último, análise básica, garante acesso ao seu próprio status e a de alvos também. A taxa de sucesso depende da diferença de poder entre você e o alvo. Ele olhando surpreso, de onde raio saiu tudo isso? Como a segunda gema fez isso? Certo, vamos revisar tudo. Eu sou um invocador e me tornei invocador de mim mesmo. Segundo, o único que consegue controlar sou eu mesmo. Nenhuma influência externa pode mexer com meu corpo ou com minha mente. Isso quer dizer que, terceiro, ilusões não funcionam mais comigo e por isso que consigo ver através dos disfarces daquelas bestas mutantes. Então, ele usando a habilidade de análise, apenas ficava lá. Todos eles são raposas celestiais de alto nível ainda por cima, e como o meu é nível 1, não tem uma mínima chance contra eles. Logo analisando, vê que é uma besta mutante raposa celestial, e que era nível 26. E quinto, essa distorção cognitiva é uma habilidade bem quebrada. A raposa devora uma pessoa bem na sua frente, e você acha que você tá vendo um casal de estudantes conversando. Então, é por isso que ninguém consegue vê-las. Se for uma habilidade de controle mental, os poderes de Su Guinjiao são mentais também. Ela é de classe psíquica, talvez possa me ajudar. Então, chegando depois da escola, ele estava lá caminhando bem de boa, e logo enquanto caminhava, ativa o seu poder. Ah, não acredito que eles estão fora da escola também. Ele passando por esse casal, logo nota quantos deles existem ainda por aí. Então chegamos até o quartel dos guardas da cidade, e lá dentro ele começa a falar com a recepcionista. Então, essa linda recepcionista começa a falar com ele, perguntando como é que ela poderia ajudar ele. Eu estou aqui para ver uma pessoa. Su Guinjiao, ela deve ter se alistado hoje. Então vemos pelos olhos do nosso prota que ela também era uma dessas raposas. Claro, espere só um momento. Logo ele se senta esperando ela. Raposas celestiais dentro da guarda da cidade, até despertos de alto nível, não conseguem ver através das ilusões. Logo a amiga dele começa a se aproximar, perguntando o que é que ele estava fazendo. Ah, eu só queria ter certeza que você estava se adaptando bem. É que eu estava preocupado contigo, sabe? Logo ela dizia que estava bem, e ela falava que iria apresentar cada um dos companheiros de equipe dela, e que todos são ótimos com ela. Ah, é mesmo, né? Isso é ótimo. Então ela começa a falar que vai ficar mais forte, e que ela iria ficar forte o bastante para acabar com as bestas que mataram os pais delas, e o nosso prota apenas confirma. Logo ela, toda fofinha, começa a falar com ele, dizendo que eles estavam com pouco pessoal, e que ela poderia recomendar ele para a guarda da cidade. Não, eu não tô preparado para isso. Meu poder é inútil, é melhor ser enviado para uma fazenda em algum lugar. Ela então começa a dizer que era uma pena. Bem, fico feliz que está tudo bem, não vou te incomodar mais. Então, o seu sorriso se torna um ranger de dentes, pois a sua amiga e todos os parceiros de equipe dele não era aquilo que ele estava pensando. E assim,
todos nós ficamos tristes, pois sabemos agora que a amiga dele foi de arrasta pra cima há muito tempo atrás. Eu te vejo por aí, Song Jinjiao. Então nosso prota lá do lado de fora começa a pensar, que palhaçada é essa? Os guardas da cidade não deveriam ser os mais fortes da cidade Pérola? Como que todos caíram nessa ilusão? Song Jinjiao entrou hoje e ainda assim... Ah não, ela acabou de morrer, galera. Nossa, cara, é pior ainda, mano. Que tristeza, cara. Então nosso prota, logo ele para e fica lá apenas observando tudo ao redor. As raposas celestiais, elas não se infiltraram apenas nas escolas, mas na cidade inteira. Todo mundo na cidade Pérola, nós somos apenas gados, um rebanho no jogo distorcido deles. Eu tenho feito algumas investigações com a minha habilidade de análise. Primeiro, a maioria dessas raposas celestiais estão no médio até o alto nível. Então vemos nível 1 ao 9 baixo, nível 10 a 19 médio, nível 20 a 29 alto e nível 30 a 39 apex. Mas nenhum guarda municipal que tem vários despertados de alto nível foram incapazes de derrotar esses monstros. Segundo, aquele que matou Lu Xiu, aquela coisa tá em outro nível. Minha intuição diz que se eu tentar analisar aquilo, ela vai me descobrir na hora. Aquela coisa tá no nível Apex, talvez até no nível Rei. E qualquer raposa celestial capaz de lutar contra despertos deve ser peso pesado. Isso deve ser comida daquele nível Rei também. Terceiro, diferente da maioria das bestas, raposas celestiais são espertas, muito espertas. Elas são mestres do disfarce, podem se misturar com facilidade, mas é tudo encenação. E quarto, seus alvos principais são usuários poderosos ou figurões importantes. Quanto ao resto de nós, somos apenas gado, comida que deixam de perto para comer depois. Enfrentá-los de frente é suicídio. Mas eu não posso ficar parado vendo pessoas inocentes morrendo. Se eu fosse ao menos mais forte. Então uma semana se passa às 3h54 da manhã. A cada dia tenho acordado cada vez mais cedo. Acho que isso acontece quando você força o seu corpo ao limite. Dormir menos acaba sendo necessário. Fiquei treinando pesado nesses últimos dias, mas só aumentei de nível apenas uma vez. Além do treinamento, andei tentando criar mais gemas e comido mais gemas, na esperança de despertar de novo. Mas desde que despertei essa habilidade de análise, todas as minhas gemas ficaram menos coloridas e consumir elas não tem efeito nenhum. Mas hoje eu consegui uma bem colorida. Não me parece mais apetitosa apesar disso. Vamos torcer para que funcione dessa vez. Logo ele engolindo, logo começa a acontecer um brilho diante dele. Uau, que sensação é essa? Então ele abre o painel de status. Então logo vemos a diferença, que o crescimento de potencial dele ficou 4 estrelas, a gema de contrato ficou nível 2 e ele ganhou agora uma nova habilidade de andarilho noturno, que concede visão noturna, diminui bastante sua presença à noite, aumenta sua velocidade, reduz o peso e torna você completamente noturno nas sombras. A gema de contrato aumentou de nível, talvez esteja ligado ao meu nível? Ele satisfeito? Será que isso significa que se eu subir de nível sempre consigo uma nova habilidade? Se isso for verdade, eu serei imparável. Chega de enrolação. É hora de treinar. Então ele usa a habilidade andarilho noturno e começa. Vou aproveitar e testar essa nova habilidade. Logo então, ele começa a correr. Minha visão tá melhor do que durante o dia. Então de repente ele enxerga um anel caído no chão. Um anel? Então ele agacha pegando e começa a analisar. E durante as análises que foi fracassada, uma deu certo e logo aparece anel de assassinato. Quando usado, todos os seres vivos vão ignorá-lo inconscientemente. Despertados de alto nível e acima são imunes. Então de repente aquele anel faz uma reprodução iniciada. Gera uma reprodução bem diante dele e faz com que ele consiga ver tudo através do anel. É impostor da Lu Xiu e aquele outro cara deve ser o dono desse anel. Mas tenho certeza de que ele tá vendo Lu Xiu como humana. Significa que ele é inimigo dela? Logo ele partindo pra cima. Não, isso é impossível. Lu Xiu era órfã. Ela jamais faria inimigos desse jeito. Só existe uma única explicação. Além de mim, existem outras pessoas na cidade Pérola lutando contra esses monstros em segredo. Logo de repente, uma das raposas começa a notar que alguém estava ali e o nosso prota percebendo. Logo foge dali. Então a raposa começa a procurar, dizendo que sumiu e que alguém devia ter passado por ali. Então, ela sentindo o cheiro, falava que não estava sentindo a presença e nem mesmo o traço, e ficava lá dizendo que isso era impossível, pois quem que seja aquela pessoa, ele devia estar pelo menos no nível médio. Logo a raposa começa a sair, dizendo que iria avisar a alteza dela. Então, esse é o jogo deles? Eles deixaram o anel aqui de propósito? Devolver isso agora só soaria mais suspeito. Eu preciso ficar com esse anel por hora. Então chega às 5h36 da manhã, e nosso prota lá dentro apenas falava que ainda estava escuro. Habilidade do andarilho noturno, mas o anel deve me tornar completamente invisível. Então, se for, não se trata apenas dos poderes que possui, mas também dos equipamentos que você adquire. Então, de repente, as raposas começam a aparecer e uma voz é ouvida chamando o nosso prota. Quem é? Então ela falava no fundo que era pra ele se esconder. Quem tá falando? E quando vemos, era o formato da amiga dele na forma de um fantasma. E logo vemos que as raposas aparecem para dar cabo do nosso prota. Então era 5h40 e as raposas já estavam lá, bem diante do nosso protagonista. Uma delas sorrindo, logo falava: É ele. Logo preparando o ataque com as garras, diz para o nosso protagonista morrer. Quando ela vai preparar o ataque, logo ela para.
Nem um pingo de emoção. Se esse lixo inútil fosse aquele que fugiu, já teria se levantado e lutado por sua vida. Também não estou sentindo o anel. Então, a outra raposa começa a falar. Sua Alteza, por que não matamos ele? Esse humano, ele corre todos os dias de manhã, mas hoje não. Acho que tem algo errado. Não é ele. Ele é só comida sem valor algum. Nós não deveríamos ficar desperdiçando comida. E assim eles se dobram, dizendo claro, confirmando com a alteza deles. Então nosso prota rapidamente logo acorda. Essa foi por pouco. Logo ele cospe o anel pra fora. Esqueci completamente que corro todos os dias de manhã. Ainda bem que eu ordenei o meu corpo pra dormir e não levantar suspeita. Espera aí, pensei ter ouvido a voz da sua Jingyao. Ou foi só imaginação minha? Isso não é hora pra ficar sentimental. Eu preciso ficar mais forte o bastante para vingá-la. Por enquanto, irei fingir levar uma vida normal para evitar a suspeita das raposas celestiais. Então ele chega pra escola novamente e as garotas começavam a ficar falando. Ei, você ficou sabendo? Hoje de manhã, a guarda municipal encontrou um corpo cortado ao meio na nossa academia. E o corpo pertence ao famoso Estrela da Morte Negra, o maior assassino da cidade Pérola, aquele que feriu o Lorde da cidade. Nosso prota ouvindo, logo pensava, cortado ao meio, pode ter sido aquele cara de branco. E ela continua falando. Acontece que o velho ferimento do Lorde da cidade nunca se recuperou por completo. Dizem que ele morreu jovem. Se ela matou um assassino desse nível com tanta facilidade, significa que a força da Lu Xiu é mais aterrorizante do que imaginei. Mas por que deixar o corpo à amostra dos humanos dessa vez? É provável que seja uma espécie de aviso para todos que estejam trabalhando contra as raposas celestiais. Tenho certeza que irão aumentar a vigilância por isso. Eu preciso encontrar algum equipamento para me proteger. Depois da aula, vou dar uma passada nas lojas dos ferreiros. Então, terminando a aula, ele começa a sair lá pra fora e começa a analisar. Parece que todas as lojas de ferreiros da cidade estão sob o controle das raposas celestiais. Então, de repente, uma das análises é bem sucedida e quando ele observa, logo fala: sem análises bem sucedidas, a análise básica evoluiu para a análise intermediária. Análise intermediária? Agora consigo ver o potencial de crescimento do inimigo. Então, ele analisando, logo percebe que ele conseguia ver o potencial de crescimento deles, que era de 1 estrela, e que ele era de nível 15. Logo ele chamando ele para dar uma entrada, logo nosso prota disse que não queria entrar e estava de boa. Eu preciso encontrar uma loja que não esteja sob o controle deles. Logo ele se aproximando perto de uma loja chamada Loja do Ferreiro da Alma de Ferro. Ele começa a escutar alguém falando lá dentro. Isso aqui é uma espada de alta qualidade. Olha para esse nível de artesanato e brilho. Olhando para você, vejo que as coisas andam difíceis, mas se estiver interessado em comprar, estou disposto a lhe dar o menor preço do mercado, mesmo que possa ser doloroso para mim. O velho olhando. O que foi? Você disse que minha filha comprou o menor peixe do mercado e a cozinhou para mim? E logo bafora na cara dele. Ô velhote, você é surdo ou algo assim? Logo nosso prota aparece e estava segurando a espada dele. Então ele começa a analisar, enquanto o loirinho apenas ficava perguntando quem era ele. Ô pialho, como ousa roubar minhas coisas? Então, analisando, logo aparece espada de uma mão magnífica, qualidade comum, uma arma que aparenta ser boa, mas é inútil, já foi quebrada antes de ter sido reparada porcamente. Nosso prota olhando, começa a pedir para ele esperar, pois senão ela iria quebrar. E logo acontece o que ele falou, pois quebrou bem diante dele. Logo ele com raiva começa a ativar sua habilidade. Ora seu, você arruinou tudo! Por acaso tem ideia de quem eu sou? E assim colocando tanta força, a roupa dele é rasgada. Eu sou discípulo direto do Mestre Ma, da Academia de Artes Marciais Xing. Logo ele pede para o nosso prota se preparar, pois ele estava avançando. E assim, ele usando sua habilidade, começa a passar rapidamente em várias direções. E quando ele estava prestes a atacar o nosso protagonista, logo ele dá um mega tapão na cara dele, fazendo ele cair duro no chão. Caramba, jovem, você é muito sujo. Isso é tudo. Então, logo nosso prota usa análise e vê que o nome dele era Liu Bagwo. O potencial de crescimento dele era de 1 estrela e que ele era de rank baixo. Nosso prota lá bem de boa, o cara continuava enchendo o saco dele. Suma daqui, enquanto ainda pode. Esse cara tá falando sério? Quando o nosso prota vira de costas, ele aproveita pra ir na trairagem. Agora é minha chance, ataque surpresa. Então mais uma vez o nosso prota ataca ele, derrubando ele no chão. Tentar um ataque surpresa em mim? Quem tá lutando sujo agora, hein? Logo aparece alguém dizendo que só tinha saído por 5 minutos e que esse lugar ficou tão animado. Logo aparece essa mega ruiva dizendo pra ele sair da loja, pois se ele não sair sozinho, ela mesma iria ajudar ele a sair. Enquanto o loirinho sai correndo pedindo desculpa, o nosso prota estava lá. Acho que é melhor eu conferir outra loja. Logo, ela põe a mão na parede e começa a dizer pra ele ficar, pois eles precisavam conversar sós. Nosso prota olhando pra ela perguntava, conversar? Conversar sobre o quê? Logo ela fica dizendo que ela era uma das donzelas que trabalhava duro todos os dias para sobreviver e que também ela precisava cuidar do tio dela que ficou transtornado depois que a filha dele desapareceu. E agora olhando pra você, tem um belo corpo e a sua personalidade não é tão ruim. E ela começa a fazer uma proposta pra ele. Nosso prota já envergonhado começa a pedir pra ela
ter calma aí. E assim, ela espremendo ele nos seus melões, começa a pedir pra ele ficar ali e se tornar um ferreiro. Então era pra ele cuidar da loja e também do velho Liu Tinfen. E com isso ela disse que ia dar comida pra ele, e a acomodação também estava inclusa, e também ela daria um belo salário pra ele. Bem, se eu conseguir aprender a forjar, vai me ajudar a economizar uma grana com equipamento no futuro. Além disso, essa loja não parece estar sob o controle das raposas celestiais. Então de repente ele ativa o seu modo referência, e logo ele fala: muito bem, eu tenho um sonho, que é ser o rei dos ferreiros. Logo ela dá um tapão dizendo, como esperado de alguém que ela estava de olho. Ele lá caído no chão, mas primeiro eu preciso sobreviver aos tapas dessa mulher. Então alguns dias se passam, e ela chamando ele de maninho, pedia pra ele usar mais força. Irmã Chokin, tudo bem mesmo a gente fazer isso? E ela falava pra ele relaxar, porque ninguém viria ali. E falava que isso estava muito bom. E falava nada mal para ele. Então logo vemos que ele estava lá forjando, e ela explicava pra ele sobre a técnica exclusiva, técnica da forja amassada. Pois ele precisava deixar os diferentes materiais se fundirem, como se estivesse amassando uma massa. Então ela jogando o charme, falava pra ele esperar um pouco, que ela iria até o armazém pra pegar o molde. Ela saindo diz que tem carvão no balde bem do lado dele e não era pra deixar o fogo morrer. Ah, tá, tudo bem. Ele olhando perguntava qual que era o carvão e logo vemos escama de serpente escarlate e carvão. Merda, o fogo tá prestes a morrer. Ah, tanto faz, eu vou colocar isso aqui. Logo ele pega algo e joga ali dentro. Certo, é só jogar no forno pra continuar aquecendo. Assim que ele joga, as chamas começam a se espalhar por todo o ambiente e logo quando ele percebe, estava como um zumbi. Eu estou morto? Então de repente algo aparece no peito dele e começa a sugar toda aquela fumaça negra, e com isso a chama começa a entrar para dentro do coração dele, causando uma enorme dor, fazendo ele gritar. Então quando ele abre os seus olhos, logo vemos que todo o ambiente ficou desgastado, porque o fogo apagou. Logo o coração dele começa a bater forte, e ele sentindo a dor, falava que estava quente, então ele usa analisar. Então com isso ele começa a observar, meu potencial de crescimento aumentou de novo, olhando a minha situação anterior, se o meu palpite estiver certo. Quando o meu potencial de crescimento aumenta quando desperto uma nova habilidade, subir o nível das habilidades que adquiri, como por exemplo, análise, vai usar o meu potencial de crescimento. O potencial de crescimento será ilimitado, enquanto eu continuar despertando novas habilidades. Mas eu me lembro que todo mundo tem um limite no seu potencial de crescimento. Será que sou o único capaz de despertar múltiplas habilidades? Então vemos que ele ganha uma nova habilidade chamada Devorador de Fogo Básico. Possibilita devorar chamas e convertê-las de energia de fogo elemental, armazenando dentro do seu corpo. Você também pode liberar essa energia, até que a energia armazenada dentro do seu corpo se esgote. Energia do fogo elemental atual, 100/100. Então eu absorvi o fogo usando o Devorador de Fogo? Pensando bem, eu já alcancei o nível 3 hoje de manhã e consumi a gema de nível 3. Por que o efeito só foi ativado nessa tarde? Talvez isso requer algum tipo de condição ou circunstância especial? De repente a gasosa ruiva logo aparece, perguntando o que tinha acontecido aqui e como foi que a casa foi parar numa situação como essa. Ela corre preocupada, perguntando se ele tinha usado as escamas de serpente escarlate, pois isso causaria uma grande explosão. E logo pede desculpa pra ele, dizendo que a culpa foi dela de não ter explicado direito. Irmã, desculpa, eu danifiquei a sua casa. Ela diz pra ele não se incomodar, que o mais importante era pra ele estar bem. Ela logo pergunta como é que ele apagou o fogo, pois não era fácil de apagar o fogo de uma serpente de escarlate. Bem, é uma longa história. Logo ela observa dizendo que os materiais foi fundido muito bem, e que para conseguir um resultado desse, ele precisava de uma temperatura muito alta. Ela então, colocando no molde, falava que não tinha mais dúvida de que ele era realmente talentoso, e como é que uma escola não tinha percebido um talento como ele, pois com a performance dessa, era mais que o suficiente para ele entrar em uma das 3 grandes organizações. Então nosso prota vendo apenas perguntava: Irmã Qiang, todos falam que a Guarda Municipal e a equipe de investigação fazem parte das 3 grandes organizações, então qual é a terceira? Ela terminando a adaga, logo ela começa a dizer que a Cidade Pérola faz parte das 3 organizações. E ela continua: entretanto, como essa organização é chamada e o que ela faz, ninguém sabe. Então ela entregando pra ele: ah, é mesmo, Maninho Zeng, você não estava buscando comprar um equipamento? Se não se importa, pode ficar com isso. Ele olhando a adaga: essa adaga é boa demais, isso não é caro? Então logo vemos lágrima graciosa, qualidade excelente, feita de ferro frio, pode facilmente causar dano em bestas mutantes de rank médio, nível 10 a 19 ou menor. Ela então responde ele, dizendo que baseando na taxa de mercado desses materiais, custaria em torno de $100 mil. Nosso prota ouvindo, logo fica assustado, pois seria apenas 3 anos de salário dele. Ele olhando assustado: caramba, como que alguém como eu, que ganha míseros 3 mil por mês, poderia comprar isso? Ela sorri dizendo que ele poderia ficar como um presente. Ela começa a se retirar, dizendo que ainda tinha uma missão para fazer, e perguntava se estava tudo bem mesmo para ele não voltar para a escola. Não se preocupe, eu antecipei os procedimentos de graduação. Então, ela pede para ele cuidar do velhinho, dizendo que ele estava um pouco instável, e com isso não era para deixar ele
ele abrir a loja por enquanto. Acho que essa loja não virou alvo das raposas celestiais por não estar aberta. Mas depois dessa comoção toda de agora, é provável que atraia a atenção deles. Vou aproveitar que já está anoitecendo para usar a habilidade de andarilho noturno e verificar os arredores. Então a noite chega e vemos essa garotinha pequena e logo percebemos que ela era uma raposa também disfarçada. Então vemos que ela era de nível 3 e o potencial de crescimento dela era de 4 estrelas. É a primeira vez que vejo uma raposa celestial de nível tão baixo. É do mesmo nível que o meu, porém estou usando um equipamento melhor, então devo ser capaz de vencer. Embora a guarda municipal dentro da cidade tenha caído completamente, a equipe de investigação da cidade não deve ter sido afetada. Se eu conseguir entregar o corpo de uma raposa celestial para eles, posso conseguir atrair a atenção do alto escalão. Logo de repente o corpo do nosso prota começa a congelar e alguém por trás dele perguntava se ele estava planejando atacar aquela menininha. Então a grande opressão começa a vir por trás dele, dizendo para ele não se mexer ou ela iria dar cabo do nosso protagonista. E acabou, galerinha! E esse foi o manhwa, a qual estou trazendo aqui para vocês, beleza? Sei que eu prometi trazer um outro aí lá no Telegram, né, que eu tinha falado, mas eu ainda tô deixando de juntar mais um pouco aí de áudio para eu trazer a primeira parte deles, né? Então com esse manhwa, galera, muito em breve eu vou estar trazendo a continuação dele, se der muito bom no canal, é claro. Aí com isso, na próxima parte, eu já tento finalizar 1 hora inteira desse vídeo, beleza? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e fui!